bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast, o Feminino Cast. Um espaço de escuta, de troca e de muita inspiração. Aqui damos voz às histórias de mulheres extraordinariamente comuns, que constroem, que têm os seus desafios e caminhos e descobrem, a cada passo, a força que existe em ser quem se é. Nesse podcast, falamos de tudo um pouco, tudo aquilo que atravessa o universo feminino. Falamos de saúde, de bem-estar, de beleza, de política. E eu não me aguento e vou falar de direito, não tem jeito. Mas falo também de tudo aquilo que pulsa nas experiências reais de ser mulher no mundo de hoje. A cada episódio, te trago uma pessoa especial, uma convidada especial que vai compartilhar sua jornada, suas dores e descobertas, mas principalmente vai destacar as suas potências. Porque aqui, cada história importa, cada vivência é luz e cada mulher pode ser quem ela quiser. Eu sou a Alessandra Nuzzi e te convido a ficar com a gente neste bate-papo que eu tenho certeza vai te inspirar e, quem sabe, te transformar. Hoje eu vou receber uma pessoa, só para a gente descontrair, que eu brinco que ela já é minha best. A gente se gostou de graça, acho que posso falar por ela também. Sim, com certeza. A gente se gostou de graça, uma pessoa incrível, uma mulher linda, inteligente, que já teve uma trajetória profissional muito grande, desenvolveu seus estudos no exterior, já trabalhou numa multinacional francesa, numa outra italiana, ela vai contar pra gente. Marcela Cook. Cook ou Coque? Cook. Marcela Cook. Eu falo que é biscoito sem o i. Adorei. A Marcela Cook, hoje, ela está à frente da Chemise Boutique. Exatamente. Eu, inclusive, estou sendo vestida pela Chemise Boutique, ela vai contar pra gente. Eu só digo que o caimento é perfeito, o cheirinho que vem na sacola é maravilhoso, é tudo demais. Marcela também é graduada em marketing e ela tem uma bio tão diversificada que ela, inclusive, passou por uma ONG que se chama Citoque. E quem já me assistiu aqui sabe que tem tudo a ver. Eu já tive câncer de mama, adoro falar sobre esse assunto. Hoje em dia, a gente fala sobre a cura e não sobre a doença. Então, a gente não pode fugir de temas como esses. Enfim, não bastasse isso, Marcela ainda é sócia da holding Latam Wellness, junto com seu marido, e ela representa marcas europeias aqui no Brasil, de wellness e lifestyle. Bom, a gente tem uma mulher multi aqui, multi experiência. Linda, moderna, engajada, que batalha desde cedo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Marcela. E, antes de começar, Má, eu queria que você engatasse já me contando um pouco da Marcela. A Marcela, jovem, você já tinha sonhos empreendedores, você já era audaciosa, já queria brilhar. Me conta um pouco, eu quero que as pessoas conheçam a Marcela, como eu já conheço um pouquinho. Seja bem-vinda. Querida, muito obrigada pelo convite. É isso que você falou. Acho que a gente já desenvolveu uma amizade assim precoce, bateu muito santo. Bateu. É a primeira vez que eu participo de algo como esse programa e é muito interessante porque eu estava pensando, eu nunca contei a minha história para ninguém assim. A gente fica pensando na nossa própria história e na nossa trajetória e a gente fala para nós mesmos, né? Para entender, a gente se conta muitas vezes tudo que a gente já viveu, as batalhas pelas quais a gente já passou, as conquistas, mas eu acho que eu nunca abri a minha história. Então, é muito legal poder falar e poder reviver esses momentos aqui com você e me orgulhar e me emocionar e fazer tudo isso junto com você. A Marcela sempre foi uma menina muito alegre, muito cheia de vida. A minha família fala que eu sou o palhaço da família, porque eu sempre faço piadas, eu sempre tento colocar todo mundo para cima. Eu tenho esse jeito que eu acho que eu herdei muito do meu pai. Meu pai é muito assim também. Ele é italiano, por acaso? Meu pai é filho de argentino. Ah, porque eu também tenho isso e vem muito do meu pai, assim. Meu pai é o palhaço da casa. E eu também sou uma pessoa que me descobri engraçada também. Exatamente. E não é só a gente que fala, os outros falam, né? Então, eu acho que esse espírito é muito admirado, assim, pelas pessoas à minha volta, essa questão da minha felicidade, de lidar com as coisas de maneira leve, né? Eu acho que a gente... todo mundo tem problema, todo mundo tem situações difíceis na vida, e eu acho que lida melhor quem sabe realmente lidar com aquele problema.
problema, né? Vive melhor quem sabe lidar com o problema. Verdade. Tudo Concordo. diz respeito a isso. Então, eu sempre fui meio rebelde no sentido assim de querer ter minha independência. E eu falava isso para os meus pais desde cedo. Então, aos 16 anos, eu pedi para o meu tio, a minha família toda de vendas. Meu tio trabalhava numa agência de publicidade, meu padrinho, e eu falei, tio, quero trabalhar, preciso trabalhar. E não era pelo dinheiro, era para aprender, para começar a entender como ia ser esse meu processo no mercado de trabalho. Eu estava na escola, não tinha ninguém ali trabalhando. E aí eu pedi para ele conseguiu uma vaga para mim estagiária na J3P, que foi essa primeira agência que eu trabalhei. E logo eu entrei e eu me destaquei porque eu sempre fui muito comunicativa, muito proativa, acho que isso é super importante, muito, né? Muito. Você mostrar vontade. Eu estava pagando para trabalhar, eu não recebia nada naquela época. E você cumpria a jornada direitinho? Eu cumpria de estágio, mas eu não era estagiária de verdade, né? Porque eu não estava na faculdade nem nada, eu era uma aprendiz, vamos dizer assim. Então, mas eu aprendi tanto e eu vi ali a minha vocação para lidar com pessoas. E eu acho que lidar com pessoas é uma vocação que você... uma qualidade que você precisa ter é empatia, né? Muito. Eu acho que a gente precisa ser muito mais ouvinte do que outra coisa. Eu acho que a partir daí a gente conhece a pessoa, conhece as dores, conhece as vocações, as qualidades. E isso se aplicou muito na minha vida desde sempre. Então, eu vi que eu queria trabalhar com pessoas. Aí, cursei publicidade e propaganda na FAAP, fiz esse curso que foi perfeito para mim, porque apesar de não ter seguido em agência depois, eu desenvolvi muito essa questão de falar com pessoas e tudo mais. E aí comecei minha trajetória, que foi sempre lidando com vendas ou com comunicação. Na agência você fazia atendimento, assim? Na agência atendimento, com essa construtora, eles me deixaram responsável naquela... Eu tinha 16 anos. Poxa, isso que eu ia falar, novinha. Novinha. E eu mais queria assumir isso. Eu falei, eu quero mostrar que eu sou capaz e tudo mais. Então, assim, lá foi um lugar para aprender muito e principalmente a saber o que eu queria, né? A gente é obrigado a decidir muito cedo, né? O que a gente quer fazer para o resto da vida. A minha irmã fala muito isso. Que realmente, às vezes, com 16 anos, você não tem... Com 18, na verdade, quando você termina o colégio, 17, né? 17 ou 18, depende. Poxa, você ter que escolher a sua faculdade, assim, o que você vai ser para a vida, realmente é difícil, é cedo, puxado, né? A gente, às vezes... Bom, mas você já tinha uma ideia, pelo jeito. Sim, eu já tinha ideia que eu não sabia que era exatamente esse curso, mas eu falei, humanas, me tira de exatas, que eu sempre fui um horror. Eu também. Eu nunca gostei. E aí eu falei, pelo menos acertei nisso. E aí, depois da agência, aí tive uma trajetória interessante, né? Fui fazer minha faculdade. No meio de tudo isso, tive o meu filho. Então, isso também mudou. Seu único filho? Meu único filho. Quantos eu tinha anos? 21 anos. Ele está com 13. Tive cedo. E eu estava, nessa época, trabalhando no Instituto Citoc, que você mencionou, quando você me falou do seu caso, né? Meu que você diagnóstico, teve câncer. Eu fiquei bem tocada, porque foi um momento muito especial na minha vida. Assim, eu fiquei muito tocada em trabalhar com isso. Eu acho que quando a gente descobre o mercado de trabalho, a gente vê uma ambição e uma questão de pouco cuidado com as pessoas, nas empresas, nas multinacionais. Uma questão, assim, as pessoas são egoístas e elas pensam muito nelas, em multinacional. É sempre um querendo passar por cima do outro. Modelo capitalista, né? Modelo capitalista. E pela primeira e única vez, eu trabalhei em um lugar onde não era assim e realmente era uma ONG super idônea. Na época, quem era presidente da ONG era a Mônica Serra. A gente trabalhou juntas, eu trabalhei com um time incrível e era todo mundo trabalhando por um bem maior. Então, enfim, fazer parte desse projeto foi algo que me engrandeceu muito como pessoa, sabe? Como mulher, como profissional, essa questão da empatia, de tratar o outro bem. Tudo isso foi super importante. Então, eu lembro com muito carinho desse projeto. Você teve contato com vocês faziam ações? A gente fazia assim? prevenção. Então, a gente ia nas escolas conversar com alunos, alunas, com as mães dos alunos. A gente tinha uma frase que a gente falava, quem procura acha, quem acha cura. Nossa, eu uso essa frase. Eu acho que o Fernando Maluf, você conhece também o Fernando Maluf, sim, né? O sim, doutor Fernando Maluf. Sim. Ele usa muito essa frase, porque as pessoas, elas fogem muito. Eu gosto de falar isso daí até para desmistificar, como eu brinquei com você, eu desbloqueei o medo. Porque, assim, até essa ONG aqui
aqui se toque, né? É. Hoje em dia, inclusive, a gente fala muito da questão dos exames, porque como é que fala? O Autoexame. autoexame. O autoexame, muitas vezes, quando você detecta alguma coisa, não que não seja importante, né, e às vezes a parte da população não tem acesso aos exames, então isso é o recurso que eles têm, mas assim, normalmente quando você já palpa alguma coisa, quer dizer que já está mais adiantado. Exatamente. Tanto que o padrão ouro que os médicos falam é você fazer a mamografia, Exato, você ter acesso a ultrassonografia, tal. E, assim, eu mesma posso dizer, conversei com outras pessoas, outras mulheres que passaram aqui, que tiveram, porque a incidência é gigante. Gigante. Não tenho casa na família, não sou fumante, não bebo, sempre treinei, sempre comi certo, mas aconteceu comigo. E, graças a Deus, eu peguei super no começo e meu tratamento foi maravilhoso. Que bom. Então, a gente não pode fugir. Não pode. Disso. Agora, você falou duas questões aí, Má, que para mim é incrível. Esse assunto é recorrente aqui. A questão do olhar para o outro. Não importa se você é advogado, se você é médico, se você é da área de marketing, de vendas e tal. Você tem, é isso, é sobre isso. É você, enquanto nós mulheres, enquanto seres humanos, a gente tem que olhar para o outro, meu Deus. Exatamente. Esse olhar, você falou que gosta de pessoas, se você for lá na minha bio, está escrito assim, eu cuido de pessoas. Olha, é isso. Porque é isso. É isso. É sobre isso. E é muito legal essa sua visão social, e você ter se encontrado nisso, né? Sim, então, me muito. fala um pouco mais você ia nos colégios, Sim. vocês faziam, fala um pouco, A gente vamos fazia, relembrar. na verdade, a gente ensinava a essas mulheres de baixa renda, essas famílias, né, a se cuidarem, a olhar para isso, a como prevenir mesmo até alguma coisa. A gente não pegava no estágio da doença, justamente porque a nossa ideia era prevenir e fazer com que elas não chegassem a esse ponto. E também facilitar o acesso delas aos exames preventivos, né? E a ensinar a fazer o autoexame e depois poder fazer a ultrassonografia e fazer a mamografia. A gente ajudava elas a agendar os exames, porque muitas mulheres não sabiam nem como fazer. E o meu papel era conseguir apoio de empresas privadas para essa empresa, para o terceiro setor. Então, por exemplo, Você vou te falar um projeto. 20. Ai, meu Deus. É muito precoce em tudo, né? E eu, por exemplo, fechei um projeto com a Risqué na época. Eles criariam uma cor de esmalte para o Instituto Citoque, e a venda desse esmalte, uma porcentagem reverteria para nós investirmos nos nossos projetos. Então, o meu papel era captar recursos de empresas privadas para a gente usar para o terceiro setor, para a nossa ONG. E foi muito maravilhoso, foi muito especial e foi muito desafiador. Porque eu te digo que... infelizmente, as empresas privadas ainda têm pouco interesse nisso. Tinham na época, eu acho que não mudou muito. Tem empresas que fazem trabalhos extraordinários, né? Que fazem coisas maravilhosas. Mas tem muita empresa que só quer mostrar que fez. É verdade. E que não dá atenção alguma. Então, eu falei que depois dali eu virei uma excelente vendedora, porque era muito difícil vender esse projeto, que deveria ser o mais fácil do que vender uma camisa. Um projeto que faz bem ao outro, um projeto que está ajudando a sociedade. Mas ninguém não quer ter nada a ver com isso, sabe? Então, era bem difícil, mas tiveram empresas ali que apoiaram, foi incrível. E eu vi o quanto o terceiro setor, quando é feito de forma séria, as empresas que trabalham direito, são importantes para o nosso país. Muito importantes, né, para a nossa sociedade, porque nem tudo, né, nós sabemos bem, o governo consegue fazer o papel dele, consegue entregar. Então, eu passei a valorizar muito mais essas empresas. E esse desafio aí que você disse que você gosta, né? Porque o desafio dá aquele friozinho na barriga. Eu também sou assim. Eu falo, eu vou conseguir. Exatamente. Então, eu acho que isso deve ter sido bacana também. Poxa, tão novinha. E o que você disse é uma triste realidade. O que a gente percebe é que muitas empresas, mas a gente não pode também tirar, né, o lado positivo das empresas que estão lá, participam. Claro. Mas, infelizmente, tem empresas que, às vezes, apoiam uma situação em determinado período estratégico e depois, né? Exatamente. Deixa para lá e, enfim. Má, a sua bio, ela é muito diversificada, né? Então, você, desde 16 anos, lá na frente da agência que atendia a Even, estudou marketing, estudou lá fora,
business, né? Foi Exatamente, business que você estudou? business, negócios. E passou por 2 empresas e agora você está à frente da Chemise. Exatamente. Me conta essa transição. O que que aconteceu? Olha, Explica. é interessante. Quando eu trabalhei depois do Citoc, né, eu tive meu filho. E aí a minha visão é engraçado isso, passou a ser, como eu vou explicar isso, um pouco mais capitalista no sentido de preciso ganhar dinheiro. O ONG é lindo, maravilhoso, era legal, ganhava meu dinheiro ali, só que eu preciso sustentar meu filho. Sim. Eu fui uma mãe solo nesse sentido. Uma mãe que criou um filho sozinha, financeiramente. Tive apoio da minha família como rede de apoio para cuidar, mas eu tive que ir atrás para conseguir manter ali, manter meu filho e tudo isso. Então, eu passei a ter muito mais ambição por ele. Uma ambição saudável, que queria prosperar, que queria crescer. Mas eu falava assim, não, ele é o motivo de tudo. E quando eu entrei na Francesa, eu passei por momentos muito difíceis como mãe, de ter que deixá-lo no Dia das Mães, de ter que deixá-lo em momentos super importantes para poder viajar a trabalho, poder fazer as minhas apresentações na França e tudo. Então, foram momentos muito difíceis, nos quais eu não teria conseguido se minha família, que graças a Deus eu tenho uma rede de apoio. Como eu fui mãe nova, eu tenho uma mãe jovem, uma avó jovem, um pai jovem, que me ajudaram muito nesse sentido e que sempre se orgulharam de mim e me apoiaram nessa questão. Então, quando eu tive meu filho, eu tive que morar uma época com a minha mãe, na casa dela, mas eu falava, gente, eu quero sair daqui não por nada, mas eu quero ter minha vida, minha independência. Então, eles me apoiaram muito nisso. Eu fui crescendo. Mais uma vez, o desafio da vida te impulsionando. Exato, exato. E eu sou, não sei quem acredita em signo, mas eu sou escorpião e escorpião tem eu uma... também, de que dia Você que você também? 10 de novembro. Eu sou do dia 17. Olha isso, eu tô pronto, falando. gente. Ó, mais uma vez arrepiada aqui. Gêmeas, quase gêmeas. E você sabe, então, o que eu tô falando. É uma força, né, que, não sei, realmente eles falam que o escorpião vira fênix, quando renasce das cinzas. Sim. E eu precisei renascer das cinzas. Foi muito complicado a minha história, quando o meu filho era pequeno, assim, tudo que eu passei naquela época. Então, eu falei, gente, ou eu me enfio num buraco e acabou tudo, ou eu luto. E eu resolvi lutar. E, graças a Deus, deu certo essa escolha. Foi difícil, foi duro. É o que eu falo. Eu não gosto de quem romantiza as coisas. Porque eu acho que, você sabe como... Nós temos que saber as dores e as coisas boas. Mas eu nunca deixo de falar quando me perguntam como é ser empreendedora, como foi sua jornada. Ai, foi lindo. Não, foi muito difícil. Não foi pouco. Tem que ter uma disciplina, um esforço, uma entrega muito grande. E faz parte, faz se você parte. quer. Eu também acho, eu gosto muito da Cristina Junqueira do Nubank. Ai, eu adoro ela. E ela sempre fala, eu quero gente que chegue aqui mordendo a mesa. Eu sempre fui muito assim também. Eu acho que faz parte. É até aquela tal da conquista, que depois de você ter passado por esse caminho difícil... Eu brinco, e até no episódio anterior eu falei isso daí, que parece que tem gente que vem para o mundo a passeio. Mas 99% não é assim. E quando você chega lá, é mais prazeroso. Muito. É gostoso. É bom essa sensação. É demais. E essa questão do seu filho, que você falou, a gente tem... Você sabe que eu trabalho com direito de família. Sim, sim. E a gente vê a força da mulher. É incrível, que nem você falou. Não tinha opção. Eu vou dar um jeito, eu tenho um filho. Exato. Eu vou arregaçar minhas mangas e eu vou fazer acontecer, porque eu preciso fazer acontecer, não tem outra opção. Exatamente. Né? E tanto que hoje tem projetos e tem decisões, até importante fazer, eu já me metendo como advogada, que considera no arbitramento da pensão alimentícia o tempo de dedicação dessa mãe. Porque esse tempo tem que ser monetizado. Claro. Porque você que trabalhava, estudava, está agora como fundadora, CEO da sua empresa, tocando, né, essa marca Chemise, com certeza você teve que equilibrar 10 mil pratinhos. Muito. E isso tem que ser contabilizado, porque muitas vezes o homem não tem isso. Né? Ele vai lá feliz da vida. E aqui não é uma disputa, gente. Eu já falei que o feminismo não é uma disputa
com o homem, de forma nenhuma. É simplesmente a gente, entre aspas, com doçura, brigar para termos, né, os nossos direitos reconhecidos. Então, me fala dos desafios, ó, para você ver, não estava aqui no roteiro, Não, mas caso você possa, dos seus desafios como mãe solo. Sim, eu acho que eu comento muitas vezes isso, que a mulher ela sente, é intrínseco à natureza feminina. A gente sente uma culpa muito grande o tempo todo. E isso não é culpa do homem, é da natureza mesmo. Concordo. Só que eu acho que a gente precisa achar pessoas, homens que estejam ao nosso lado, que valorizem isso, que consigam reconhecer isso, que consigam compreender, quando a gente explica com doçura, com carinho, com ternura, o que a gente sente ao ser mãe. Porque muitas vezes a gente é julgada pelas pessoas, pela sociedade, muitas vezes até pela família, porque é a mãe que tem que estar com o filho, né? A mãe Sim. que tem que fazer isso, a mãe que tem que... Isso gera uma pressão na mulher, um buraco emocional muito grande. Então, eu acho que eu fui trabalhando muito isso dentro de mim e pensando sozinha nisso, assim, eu vejo como meu filho lida por eu ser uma mulher independente, que tem que trabalhar, que tem que fazer... E eu vejo uma admiração dele Eu ia falar isso. que vale a pena, independente do julgamento que possa ter por alguém da minha família ser de outra geração, ser mais machista, ou do círculo que eu convivo, ou da empresa super masculina que eu trabalhei, essa de engenharia francesa, era só homem, eu com 22 anos, um monte de homem de 45 mais. Então, eu passei por situações muito machistas, mas, sinceramente, eu acredito que eu lidei muito bem, porque eu acho que é isso, de novo. Você precisa encontrar uma forma de lidar com as situações da vida, obviamente, se elas não forem super sérias e, né, situações extremas, com leveza e com inteligência. E eu acho que existe uma coisa que a gente aprende, que eu aprendi muito. Tem algumas coisas que ninguém tira de você e que te faz prosperar e ser vista de uma outra forma. Conhecimento. Quando você sabe daquilo que você está falando, você é super respeitada. Então, eu percebi que se eu me munisse de conhecimento do que eu estava vendendo, do que eu estava fazendo, que eu era uma mulher que as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, ela não é só um rostinho bonito, ela não é só uma menina, ela é uma mulherona. E eu queria ser vista assim, pelo que eu sabia, não por ser bonita. E eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, e eu vi você falando também, porque eu também vi bastante coisa sua, que a liberdade financeira é algo que traz, enfim, a independência financeira é algo que traz liberdade à mulher. E eu acho que é exatamente isso, a independência financeira traz liberdade financeira e liberdade emocional. Então, Concordo. eu Verdade, acho que... eu não tinha pensado por esse lado, é verdade. Não é? Sim. Eu acho que ajuda muito, porque quando a gente vê uma mulher presa a um homem financeiramente, ou alguém financeiramente, ela está presa emocionalmente. Claro. E isso começa a minar aquela mulher. Sim. Então, eu tentei fazer de tudo para manter a minha cabeça no lugar, ter a minha vida estável financeiramente. Eu não estou falando ser milionária. Naquela época, eu pensava, preciso me sustentar. E sustentar meu filho. Sustentar meu filho. E preciso ser respeitada no meio de homens e tudo isso, com o pai, enfim, com o meu ex-marido, que foi muito complicado, com tudo que aconteceu. E, assim, eu acho que foi muito interessante, porque hoje eu dou outro peso para as coisas. Assim, eu vejo essa discussão toda que a gente vê de feminismo, de mulheres, né, que sofrem essas questões no dia a dia, mas eu acho que quando muitas amigas minhas vêm conversar comigo sobre isso, eu falo, como está a sua vida? Olha para dentro de você. Sabe? Como é a sua vida? Você está bem com você? É tão importante isso. Isso é tão importante. É basilar, é você voltar para você. E essa questão do estudo que você falou, né? Você está reproduzindo muitas coisas que eu falo aqui, você já deve ter me ouvido. A questão do poder da informação, que eu vejo que é o que você tinha, isso tudo te empodera. Exatamente. Né? Então, você está lá com uma bagagem emocional sendo cuidada, financeiramente independente, ciente e dona da situação, digo, da questão da informação, daquilo que você tem que fazer profissionalmente. Gente, você
você domina o mundo. Você cria uma barreira. Você cria uma barreira, Sabe? Contra sabe? isso. E não é que nada te afeta, mas muito menos coisas te afetam. Sim. Porque eu acho que a gente também tem que colocar o foco da nossa atenção e a nossa dispensar nossa energia para o que vale a pena, né, Claro. doutora? Então, tem coisas que são inevitáveis, teve brigas, batalhas que eu passei como mãe inevitáveis. Mas hoje é tão gostoso olhar para ele, para o meu filho e olhar para o meu marido, e os dois que me respeitam tanto como mulher, que respeitam a minha história, que me admiram, que me respeitam no dia a dia, que entendem quando eu também tenho que um dia eu estou exausta, eu quero fazer uma massagem. Sim. Eles me dão esse direito, eu conquistei esse direito de poder Sim. fazer o que eu quero, sabe? Sempre cuidando Isso é muito legal. É muito legal. É a parceria que a gente Parceria. busca na vida, né? Sim. E realmente isso nos empodera, nos fortalece. Mas vamos lá, eu mesma te confundi, te tirei da linha, porque eu quero saber da Chemise. Ah, vamos falar da Me Chemise. conta como tudo aconteceu, como que está o seu momento atual. Tá, eu, depois que eu saí vou só resumir. Eu conheci o meu marido, ele era CEO da Tecnogym, de empresa de equipamento fitness italiana, e eu era diretora. Aí, saímos da empresa, ele teve que voltar uma época para a Espanha para ver o pai que estava com câncer e tudo. E quando ele voltou para o Brasil, ele fala que ele veio por amor, porque não tem outro motivo dele sair de Barcelona e vir morar em São Paulo. Tem sim, Marcela. Ele fala para todo mundo, eu falo, meu Deus, que peso que eu carrego. E aí ele veio para cá e eu fui, né? Eu sempre fui meio doidinha nesse ponto, e ele todo certinho de empresa, soldadinho, eu, amor, chega de empresa, vamos abrir uma empresa. Chega de multinacional, chega de CCLT, vamos tentar empreender. Tá bom. Aí começamos primeiro com essa Latam Wellness, que é essa empresa que é uma holding que a gente abriu aproveitando os contatos dele na Europa. E por termos trabalhado em empresa de bem-estar, existiam empresas que tinham interesse de entrar aqui no Brasil, mas não sabiam como. E ele foi o facilitador dessa entrada dessas empresas que sabiam o potencial do país em relação ao público. Ele já era executivo lá fora? Ele foi lá fora. E foi aqui, né, como CEO da Tecnogym, conhece muita gente na Itália, na Espanha. E aí ele facilitou a entrada dessas empresas e nós pegamos a distribuição desses produtos, já aproveitando a nossa bagagem em wellness na Tecnogym. A gente seguiu, que é uma linha que eu adoro, depois a gente fala sobre isso, sobre wellness, bem-estar, autocuidado, mas eu amo esse assunto. E eu acho que a gente só vende o que a gente consome, o nosso lifestyle. O meu marido, ele é dono de uma rede de academias especializada em... Agora, na verdade, ele está em outra área, fazer até propaganda, a Storm, que é uma empresa de neurotraining. Olha. E ele sempre falou da Tecnogym, né? Que são os melhores, né? São maravilhosos os equipamentos e a gente seguiu nessa linha. A gente estava na linha de treinamento, né, dos equipamentos. A gente foi para hoje em dia qual é o novo luxo, né? A gente estuda muito sobre isso. É o wellness, bem-estar, autocuidado. Esse é o novo luxo, é você ter tempo de cuidar de você. Sim. E não mais só treinar, é o pós-treino, o seu recovery, o seu estado mental, o seu estado de corpo, como que você fica depois de um treino. Então, aquela flutuação faz parte do recovery, faz a flutuação, a crioterapia. Crioterapia. Eu sou louca para fazer crioterapia. Você está convidadíssima. Nossa, eu quero. Você já fez? Eu faço direto, pra você ter uma ideia. É tão impossível assim? Não, a nossa não, aquelas que vende, né? Gente, eu vou vender aqui. Vamos lá. Não, porque você vê aqui também Macuque também é cultura, horas. Estão todos convidados, porque a gente tem uma loja na Artefato e tá com essas camas lá. Uma delas é para flutuação. A flutuação é uma terapia milenar, feita em tanques ou até no Mar Morto, sabe no Mar Morto? Sei. E é uma terapia para a mente e para o corpo. Então, ele te relaxa extremamente o corpo, ajuda na circulação sanguínea, jet lag, insônia, concentração, foco, é incrível. Essa cama é quentinha, você deita lá, fica flutuando, meia horinha, você fala que vai para Nárnia, de tão maravilhoso. Eu já ouvi falar. A outra cama é a de Crio, que a 3 graus, só que a nossa não se molha, o que me ajudou muito, porque hoje em dia as pessoas entram em tanque com água ou gelo, e é muito agressivo para a pele estar direto em contato com uma água tão fria e difícil muitas vezes de aguentar. Os benefícios são incríveis. Mas a gente criou e patenteou pela Starpo uma tecnologia que tem essa membrana que te protege da água. Então, você está a 3 graus, só que você pode fazer essa flutuação com Crio de roupa. Então, você fica 3 minutos e tem todos os efeitos da Crio no corpo.
em 3 minutos e não se molha. Por isso que a gente dá essa experiência na demais. loja. Então, várias academias já de grandes redes estão com a cama. É um negócio bem interessante. E eu continuei trabalhando com bem-estar e wellness, que eu sempre gostei demais desse tema. Eu adoro também, adoro esse tema. Adoro. Aliás, depois do meu diagnóstico, é algo que me interessa muito, porque assim, você é aquilo que você come, então eu tenho muito essa questão de autocuidado, de higiene do sono, Isso que é muito importante. Tento me alimentar bem, fazer exercício, porque inclusive o exercício físico, ele diminui sensivelmente a recidiva de câncer. Né? Então, eu vejo hoje, eu falo muito com meu marido, que é da área, que o esporte, ele deixou de ser uma questão de você ter um corpo bacana. Isso é uma consequência. Exatamente. Uma consequência, não sei se mínima ou não, mas é uma consequência entre tantos outros benefícios, muito né? Muito mais. E, amei essa questão. E, ó, você estava me contando. Tá convidadinho. E você me disse nos bastidores que quando você estava fazendo seu tratamento, você usava a touquinha. É uma crio aquilo. Sim, né? Exatamente. Então, a crio, ela é um potente cicatrizante para o corpo, ajuda muito na parte de estímulo de colágeno e, principalmente, a palavra-chave da crio é longevidade. Então, você usou um tratamento para longevidade no seu combate ao câncer e a crioterapia hoje é muito falada para tudo, para prevenção e para cura de doenças. Então, acho que é super legal trabalhar com isso e é uma maneira, eu não estou mais no terceiro setor, mas eu estou cuidando das pessoas, né? Eu tenho um cuidado com a saúde das pessoas, então é um assunto que me interessa muitíssimo. E a parte da chemise isso é interessante, porque eu falei de romantizar, né? Sempre fui uma menina que, sabe, pede desculpa, mas não pede por favor. E eu falei assim, vou fazer, quero empreender. Ia muito para a Europa com o Rubem, meu marido, na época, via as mulheres, o jeito que elas se vestiam, Itália, Espanha, com muita camisa. Em todo lugar, de todas as formas, de uma forma temporal e tal. Eu amo camisa. Eu amo. Não é porque eu tô aqui na tua frente, mas eu amo, porque compõe todo o visual. Você tá bem para qualquer lugar, isso que eu falo. Você pode sair de manhã, colocar a mesma camisa que você põe por cima da roupa da academia, depois você usa ela para ir trabalhar, depois você usa ela para um evento à noite, tá tudo bem, você tá bem. É isso mesmo. A temporalidade me chamou muita atenção, porque as mulheres europeias, elas não trocam tanto de roupa assim como a gente. Elas trocam sapato, né? Exatamente. Então é um tênis, é um escarpão e a mesma roupa. Anda-se muito, porque são lugares seguros, então roupas confortáveis. E eu falei o seguinte, olha, eu acho que... aí eu fui pesquisar a história da camisa. E a camisa surgiu como um elemento masculino para trazer poder, né? Na verdade, surgiu como elemento masculino que o homem usava para o trabalho. E quando a mulher começou a usar a camisa, lá nos anos 50, foi para dar poder a ela no mercado de trabalho. Foi com a Coco Chanel? Ou não, foi com agora eu não vou me lembrar o nome. Porque a Laura Vi, que você conhece a Laura Vi? Conheço. Ela esteve aqui e eu fiquei apaixonada por isso. Ela mencionou que é muito legal, né? Ela é professora de História da Moda, se não me falhe a memória, acho que é isso, na FAP. E ela fala, né? É incrível como a moda, ela entra nessa questão do feminino, tal, do tempo. E ela diz que a Coco Chanel, quando ela começou, né, a fazer moda, ela via que as mulheres estavam muito lá presas, estruturadas, espartilho e tal. E a mulher já estava indo para o mercado de trabalho, enfim, já estava galgando passos maiores, né, na sociedade. E ela precisava de mais liberdade de movimento. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ela queria estar bem vestida. Exatamente. Então, eu acho que vem mais ou menos nessa linha, Exatamente. Né? Eu falo que eu até vi ali a pergunta antes e falava de estilo. E eu fiquei pensando, nunca segui um estilo. Eu segui um lifestyle. Eu segui uma coisa... Legal isso. Que eu falei... Qual é a minha vida hoje? O que eu uso? O que eu faço? Porque se você pega uma marca hoje que está super bem, que chama Alo, que é uma marca de fitness, que começou com roupas de yoga, por que ela está com tanto sucesso? Porque ela primeiro criou um ecossistema wellness, um lifestyle, e a roupa é uma parte do que é a atmosfera daquela marca. O que é o lifestyle que eles criam, que eles oferecem além das roupas, né? Então, eu falei, qual é o meu lifestyle? Porque eu preciso vender uma coisa que eu uso, né? Então, por exemplo, poxa, não pode ser uma roupa tão fashion, porque eu sou uma mulher de estar na rua. Eu sou uma mulher que eu estou indo em reunião o dia inteiro, eu estou para lá e para cá. Clássica. Então, eu preciso
Exatamente. E eu sempre tive um estilo mais clássico. Até um pouco monocromático, isso eu fui mudando um pouquinho até para, né, com a marca eu fui entendendo mais sobre moda tecnicamente, mas o meu estilo eu mantive. E o que eu quis trazer? A temporalidade, praticidade, a camisa continua sendo um símbolo de poder para a mulher no mercado de trabalho. Eu acho que esse é um ponto muito importante que eu busquei. Continua sendo esse símbolo, só que a gente trouxe, tirou aquela rigidez e tirou aquele shape masculino da camisa, porque eu não preciso me vestir igual ao homem. Eu posso usar uma camisa com mais movimento, com mais detalhes Feminina, diferentes. essa daqui mesmo, né? Esse colarinho que eu exatamente. falei para você, eu achei o máximo. É que não é propaganda, não. Realmente É um muito... acessório, né? Vira um acessório. E você pode estar feminina. O meu ambiente é um ambiente, você sabe, extremamente formal. Sim. E eu, como advogada, porque eu não sei até se é esse tipo de mulher que você veste. Porque, assim, um dia meu, depois eu quero que você me conte. Eu levanto, vou treinar, estou sem treinar essas semanas porque eu estou com pneumonia. Sim. Parece que não parece, mas eu tô. Nossa, não parece, né? Vou para o escritório, depois cuido de casa, passo no mercado, faço uma reunião entre uma coisa e outra. Eu não tenho filhos, mas eu tenho pets, eu tenho 4. Ligo para o veterinário, corro para lá, né? Então, assim, a gente tem que estar bem, confortável. Exatamente. E não é todo dia que você está super afim de estar mega engomada, que você não pode se mexer, que vai, né? Então, eu acho que essa mulher é a mulher moderna, né? É a mulher moderna, exatamente. Eu acho que essa questão é um dos pilares muito importantes da marca, é o conforto, né? A gente criou até algumas peças, eu fiz um body, camisa body, porque vira e mexe a gente fica ali se mexendo e ela fica sai, esticadinha. E ela fica perfeitamente esticada. Tem de tudo, mas o foco são mulheres que estão no mercado de trabalho, mulheres que têm uma vida agitada, mulheres que se mexem, que estão por aí. Não estou falando só trabalhando em empresas, não, mas mulheres ativas. Mulheres como você. Exato, exatamente. Acho que é isso, né? Eu tentei trazer muito isso. Obviamente, eu aprendi. Tem uma pessoa que trabalha comigo, que trabalhou muito tempo na moda. Eu acho que, se eu puder dar algumas dicas de empreendedorismo hoje, se me perguntam, aprenda muito, muito, muito sobre o que você vai abrir, sobre o mercado que você está competindo, sobre tudo isso. Muitas amigas chegam para mim, eu quero abrir uma coisa, vamos fazer... Pera lá, hoje em dia eu já tenho uma experiência para te falar o que funciona e o que não. E eu falo, tenha 2 coisas, aprenda muito, estude muito, entenda o mercado, enfim, se imune de informações e de estudo e tenha humildade. Porque, graças à minha humildade que eu consegui ter, eu aprendi muito com essa pessoa que trabalha há 30 anos no mundo da moda, trabalhou com estilistas super renomados, que chegou para mim e falou milhões de nãos para mim. E eu podia ter falado, não, mas é a minha ideia, eu sou dona da empresa. Não, mas eu estou aqui com uma pessoa que tem muito mais histórico do que eu nisso. Então, eu tenho que fazer... Essa forma de pensar. Não, é verdade, porque isso... você, inclusive, começou o nosso bate-papo falando da importância de você ser ouvinte. Sim. Né? É muito importante. E eu tenho uma noção de hierarquia muito forte. De hierarquia por conhecimento e de hierarquia mesmo, né? Eu sou mais velha que você e, na minha época, a gente tinha essa noção, sabe? Quanto mais humilde você for, mais inteligente você está sendo, porque mais você vai absorver. Exatamente. A gente está aqui para isso nessa vida, para aprender, para evoluir em todos os aspectos. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Eu tento ser assim, aprender muito com as pessoas que estão à minha volta, não só profissionalmente, mas, por exemplo, o meu marido tem 10 anos a mais que eu. Eu tenho muito, 14. Eu tenho muito para aprender com ele de negócio. Então, assim, tudo, eu olho para minha mãe, olho para o meu tio, olho para minha família. E uma coisa muito importante que eu falo, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o nosso pequeno ciclo de pessoas que realmente se importam, ouvir essas pessoas. A gente, às vezes, fica muito ligado ao que a internet fala, a uma vida de ouro. Por que eu falei aquela hora, quando eu quis empreender, fazer a Chemise? Eu me inspirei em várias influenciadoras que deram super certo com marcas, mas a verdade das dificuldades, o dia a dia de bater a cabeça na parede, são as pessoas que estão em volta de você, as pessoas que estão no teu dia a dia que te contam a parte difícil. Sim. Então, eu falo para as minhas amigas e para as pessoas que eu consigo conversar sobre, que me perguntam, tomem cuidado
com essa influência digital também, Sim, sabe? E, não é tudo fácil, não é tudo maravilhoso. é verdade. Depende, você é bilionária, você tem dinheiro para queimar? Tudo bem. Você já é influenciadora, você já tem milhões de seguidores e você já é uma vendedora da sua vida e vai vender uma coisa nova? Tudo bem. Mas olhe direito para tudo, né? Para onde você vai pisar, o que você quer vender, para quem você quer vender. Comece pequeno, comece. Uma pessoa que me inspira muito, enfim, que agora me fugiu o nome, o dono da Zara, começou numa casinha de 50 metros quadrados com a mulher dele costurando a mão. É mesmo? Sim. Nossa, como que me fugiu o nome dele? Eu Adoro também ele. não sei o nome dele. Eu sei, daqui a pouco me vem. E olha o que virou hoje, né? Uma das maiores multinacionais do mundo. Então, assim, concordando ou não com o fast fashion que ele faz, onde ele produz, estou falando a história que ele Entendi. criou. E às vezes a gente fala, não, eu quero já começar com loja, quero já começar com empresa, quero já começar com tantos funcionários. Não, sabe? Começa pequenininho, começa humilde, começa olhando para o que você está fazendo, entendendo que o seu Entende a ciclo, trajetória porque eu estou aprendendo muita coisa no meio do caminho e é mais difícil, tá? Sim. Eu tive que a Chemise tem 1 ano e meio agora, é nova ainda, mas eu comecei um pouco arrogante. Eu tenho plena consciência de que eu comecei como eu não deveria ter começado, tendo gastos maiores do que eu deveria, produzindo mais do que eu deveria. Estou conseguindo, com humildade e informação, assim, virar esse jogo, recalcular a rota, mas estou aprendendo muita coisa. Então, hoje, eu me orgulho de que se alguém vier perguntar para mim, porque vê a parte boa no Instagram, tal, funciona? Funciona, mas não é tudo tão fácil, né? Então, acho que a gente tem que falar a verdade para as pessoas, não vender só o lado bom das coisas, só que é fácil, que é maravilhoso, que é super fácil ser empreendedor. E sabe o que eu acho legal não ser tudo tão fácil? Eu acho Eu ótimo. vou te falar, eu tenho escritório há 20 anos. Há uns 8 anos atrás, não, um pouco mais talvez. Há 23 anos eu tenho escritório. Eu trabalhava tínhamos mais sócios, era um escritório maior, e nós trabalhávamos com empresa. E eu não gostava, contencioso de volume, eu não gostava da qualidade, porque quando você trabalha com empresa, é um volume absurdo. Eu atendia 3 estados, São Paulo, Rio e Minas. Tinha uma equipe grande. Mas não tinha aquela qualidade artesanal que eu queria. Um belo dia, nós perdemos o nosso maior cliente, porque esse mercado também é extremamente volátil. Ele não está preocupado com qualidade, ele está preocupado com preço. Exatamente. E eu lembro exatamente nesse dia, eu fiquei absolutamente desesperada, meu Deus, porque eu tinha acho que eram 20 e poucos funcionários, CLT. Falei, meu Deus, são famílias. Enfim, foi nesse momento difícil, de desafio da minha vida, que eu criei a minha banca de direito de família, que sempre foi o meu verdadeiro sonho. Incrível. Trabalhar com pessoas. E sabe uma coisa que eu tiro, uma lição que eu tiro disso e que você está falando desde o começo? Tem uma amiga minha, Vanine, que eu gosto de fazer menção a ela, porque ela é uma grande inspiração, já esteve aqui também conversando com a gente, que tem verdade naquilo que você faz. Tem propósito, né? Tem propósito, tem verdade. É você, Má. É você cuidando das pessoas através da beleza, porque a gente falou daqueles pilares que são importantes para a mulher, o autocuidado, a independência financeira. O belo tem um valor incrível para você se reerguer e ter a sua autoestima bacana. Sim. Então, a moda tem um valor muito importante. Exatamente. Você percebe que as experiências, desde a menina lá, 16 anos, vendendo, entrando lá para desbravar o mercado, eu acho que um pouquinho da Má, dessa trajetória toda, de repente está se fazendo valer aí na Chemise, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que uma coisa que eu vejo, tudo ali se complementa, mesmo que a gente esteja falando de camisa de um lado e de cama de flutuação do outro, o que eu quero passar para as pessoas que estão comigo, que me seguem ou que me seguem no dia a dia mesmo, na vida real? Que as pessoas têm que se cuidar de dentro para fora. Não adianta você se sentir, tô me olhando no espelho, mas eu só vou me sentir bonita de verdade se eu tô bem cuidada de dentro para fora. Eu acho que, né, é uma coisa que eu tento... Saudável, exato. Eu acho que essa minha alegria de viver, essa minha vontade de fazer, foi sempre por eu ter prestado atenção em cuidar de mim de dentro para fora.
Então, eu acho que isso é muito importante. E o cuidar de dentro para fora é a sua saúde emocional, é poder... O que te faz bem de verdade, né? O que te faz bem? É treinar? É fazer uma massagem? É estar com seu filho? As pessoas estão perdendo muito isso com a correria, faz tudo no automático, né? Sim, você nem percebe, você não está sentindo. A gente levanta, quando vai ver, já está... Não, já terminou. passa muito rápido. Então, sei lá, pequenas coisas. Eu faço questão de toda terça e quinta, meu filho tá comigo em casa de dia de semana. Toda terça e quinta. Eu não marco nada na hora do almoço. Eu faço questão de almoçar com ele 20 minutos. 20 que eu tenha. E para ele já é maravilhoso, para mim já é maravilhoso. É um momento sem celular, mãe e filho, conversa, tal. Isso são coisas que eu acho que a gente não pode perder, que eu acho que é o que dá força para a gente fazer coisas sólidas, construir no dia a dia. E você sempre teve essa percepção ou algo aconteceu no decorrer que você falou, opa, peraí, deixa eu parar um pouco, deixa eu olhar para a minha vida? Eu acho que eu tive isso... Eu sempre, como eu te falei, me cobrei por ser mãe. Eu sempre tive... Minha mãe foi a mãe mais presente que você pode imaginar. E ela é, até hoje, uma mãe, assim, para mim e para minha irmã, uma coisa absurda, assim. Ela e meu pai. Eu até posso falar uma coisa aqui, porque eles sabem disso. Eles se separaram porque eles foram pais e não foram marido e mulher. E isso acontece bastante. Sim. Então, como pais, não existe, assim... Eu tentei achar um meio termo disso, porque eu acho que nós precisamos cumprir nossa obrigação como mãe, e eu tenho isso dentro de mim. Mãe que é mãe tem isso dentro dela, mas a gente também não pode deixar de se olhar. Ser mulher. Ser mulher. Ser mulher para mim, ser mulher para o meu marido, ser mulher no meu trabalho, olhar para tudo, né? A minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, que eu me inspirei muito nela. Meus pais, a família... Essa era a minha próxima... Te interrompendo, era a minha próxima pergunta. Era? Então eu já estou adivinhando. Para saber da mulher que te inspirou. Foi a minha mãe, sem dúvida. Me conta. A minha mãe, os meus pais, é o seguinte, a família do meu pai era muito, muito, muito bem de vida, muito rica. E eles perderam tudo. Má gestão, enfim, aconteceu um monte de coisa. E meus pais já eram casados, né, quando aconteceu toda essa questão familiar financeira. E aí, o que aconteceu? A minha mãe passou a assumir um papel de provedora e o meu pai era o que cuidava da gente mais. É muito engraçado, porque é difícil ver isso, né? Só que eu tenho um carinho, um respeito, eu e minha irmã, pelo meu pai e pela minha mãe, cada um com o papel que exerceu. E esse carinho é tão grande que você nota até neles, o carinho entre eles. A minha mãe está com outra pessoa desde que eu tinha 17 anos. O meu pai agora não está com ninguém, mas já teve. Eles são melhores amigos, meus pais. Que legal! Porque eles tinham isso em comum, criar as filhas, enfim. E eles se apoiavam muito. E a minha mãe sempre foi aquela guerreira que saía de casa de manhã, ia ganhar o pão, voltava. Eu vi o esforço dela, que ela fazia para pagar as contas, o esforço que ela fazia para dar o melhor para a gente, da gente estudar no melhor colégio, faculdade. E o meu pai sempre ali, apoiando de outra forma, mas assim... fazendo as coisas dele, os bicos dele, mas sempre assim, levando aqui, buscando ali, levando na praia um dia, voltando no mesmo dia, sendo um super pai presente. E apoiando a sua mãe. Apoiando a minha mãe em tudo e cuidando dela do jeito, né, assim, do jeito que ele podia cuidar e ela dele. Então, a minha inspiração sempre foi minha mãe. E eu falava, eu preciso ser essa mulher guerreira que, nossa, e me admirar como eu admiro a minha mãe. E realmente... eu acho que eu consegui, assim, desse ponto, sabe? Olha, eu vou ser repetitiva, mas, assim, depois que a gente terminar, eu tenho que te contar a minha história. Porque nossa, eu tô vendo a Alessandra com 10 anos a menos. Olha, talvez um pouco mais. Porque, encontro de almas, hein? Porque, não, é sério. A minha mãe, eu acho muito bonito. Meu pai é italiano e meu pai sempre foi aquele que esteve conosco em casa para que a minha mãe... fosse buscar. Minha mãe era fiscal de rendas, hoje ela tá... A minha mãe tem 83, ela está aposentada, mas era aquela mulher guerreira. E meu pai chama Giuseppe, ele brincava que ele era a Zepa, que ele ficava em casa com a gente. Oi. Era quem levava a gente no colégio. Gente. Quando eu tive a minha primeira menstruação, foi com meu pai que eu falei. Então, e o que eu acho lindo, e já falei também aqui no Feminino Cast algumas vezes, é o suporte que meu pai sempre deu para minha mãe. Isso. É muito legal. Mas o que eu queria falar disso é a ver com você, que você disse das culpas que as mulheres têm, etc. A minha mãe foi presente, mal e mal, porque ela estava lá fora trabalhando.
mas eu morro de admiração pela minha mãe. É isso. E eu acho que essa mulher que você é guerreira, forte, que em algum momento você falou, eu acho que o seu filho deve ter uma admiração monstra por você, porque Sim. por mim eu falo, é muito legal você ver e saber que você tem uma pessoa que está lá, que não tem medo, não ter medo, sabe? Tem que ir mesmo, né? Não é isso? Eu acho. Sabe o que é muito engraçado? Às vezes, antes eu não entendia e eu ficava chateada que ele. Eu achava que ele valorizava mais o pai, mas não é isso. Ele me vê tão forte que ele tem uma situação de pena do outro lado e eu sou a que resolve tudo, a forte, que ele pode trazer qualquer coisa, Então qualquer ele cuida mais de pepino, quem acha que precisa. É isso. E ele me vê assim, uma fortaleza. Isso Então, não acontece com você na tua casa? Por sim, exemplo, comigo também. também. Olha, Comigo também. Muitas vezes eu falo, poxa, eu estou aqui. é. Nada contra as minhas irmãs, mas também. Filha, Nossa, mas você acontece não muito. precisa. Acontece. A minha irmã, ela fez, mas ela sempre, eu sempre achei que ela precisava mais da atenção dos meus pais do que eu. Então, até recentemente ela falou: Marcela, você tem que se abrir, você não se abre, você sempre quer ser a forte. Você pode também estar um dia que você precisa da gente. Me deu uma bronca, porque ela fala que eu tô sempre a forte e tal. Aí elas sabem que o meu jeito de ficar um dia que eu não tô legal é dar uma sumida. Eu não falo as coisas. Mas hoje eu tenho. Por isso que eu falo, escolha muito bem o seu parceiro. Porque hoje eu tenho um parceiro que também serve Divide. muito como a minha. Não é válvula de escape, porque não tô. Mas assim, a gente tem uma troca muito gostosa, assim, e de se ajudar. E eu acho que na minha família eu sempre tive esse papel da forte. E até hoje eu tenho dificuldade, assim, em me abrir, em falar, em chorar. Eu não consigo chorar na frente deles, é raro, porque eu não quero me colocar na condição de vulnerabilidade. E eu confio demais neles. A minha irmã fala: você não confia na gente? Eu falo: óbvio que eu confio, mas eu já tenho esse papel. E assim, é difícil pra mim. Eu assumi. Mas não dá pra ser perfeita. Você já é boa em tudo. Ai, não, peraí. Não vamos chamar a gente próxima pra falar meus defeitos. Mas olha, acredite se quiser, já passaram 51 minutos. Nossa, falei muito, né? Não é que falou muito, é assim. Foi rolou. fluindo, foi Foi muito fluindo. legal. E assim, eu queria que você terminasse dizendo aqui, eu não sei se eu deixei de perguntar alguma coisa, eu queria eu queria te dar esse espaço agora para você falar o que acha que você tem que falar. Ai, o que eu acho que eu tenho que falar é que eu espero daqui nos próximos anos e até assim final, né, da vida, ser uma pessoa que consiga realmente fazer o bem de alguma forma para as pessoas, para a sociedade. Eu acho que tento ser a pessoa mais leve, mais, né, justa possível. Espero que atrair pessoas assim para minha vida também, que sejam como eu, que gostem que sejam de bem com a vida, que queiram aprender. Eu estou num desafio muito interessante, muito difícil de empreender, mas estou muito motivada a conseguir. Você está feliz? Estou muito feliz. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu acredito muito em entrega energia, muito. Acho que a gente tem que mentalizar aquilo que a gente quer, porque isso também dá força para a gente conseguir. Neurolinguística. Exatamente. E eu espero ser uma pessoa que consiga fazer o bem às pessoas à minha volta, que, sabe, conseguir influenciar de forma positiva a esse universo feminino que eu estou trabalhando, enfim, de diversas formas. Espero ser uma boa, criar um filho, um homem maravilhoso para o mundo, para que ele seja incrível com as mulheres. Eu acho que é isso, eu acho que eu estou nessa de aprender muito, ainda sou nova, né? Tenho 34 anos, ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu quero ter cada dia mais humildade, estar aberta a aprender coisas novas e sobre os meus negócios e ajudar na saúde das pessoas, sempre de dentro para fora. Eu falo que se eu não tivesse feito publicidade, eu teria feito psicologia, porque eu amo entender da mente humana, amo conversar com as pessoas, também. Acho uma delícia, acho que a gente aprende muito na troca. E é isso, eu amei esse papo. Não, eu também. E assim, olha, para você ver, você tem 34 anos. Eu tenho 53. O tanto de coisa que você já fez, Má. O céu é o limite. Você tem, assim, anos e mais anos para ser feliz, para cuidar de você, cuidar das pessoas.
Eu te desejo muito, muito, muito sucesso, de coração. Obrigada, Eu também querida. agradeço muito a Deus por esse nosso encontro. Eu também. Eu amo conhecer gente, eu amo conhecer pessoas, eu amo descobrir histórias. Isso só me dá certeza de que eu tô no caminho certo. Ah, eu tô meio emotiva hoje, Ai, gente, eu tô ficando arrepiada o tempo eu tô inteiro e meio não é o emotiva. frio. Má, Eu amei. muito obrigada. Eu amei. Amei te conhecer. Igualmente. De todo o meu coração. Gente, Te como eu adorei. falei, vocês têm que assistir o Feminino Cast. Se Assistam. sentiu, se você gostou do que a gente fala aqui, se você viu um propósito, divulga para os seus amigos. Vamos conversar, vamos fazer uma rede incrível. Sim. Eu acho que vai ser muito legal. Vai sim. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Obrigada.